Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live de número 2, que o tema é o que acontece no seu cérebro no momento da oração. Sejam todos muito bem-vindos. Driele, seja bem-vinda. Mari, seja muito bem-vinda. Dani, bem-vinda. Dani Francisquete, bem-vinda, Dani. Oi, Jana, muito bom ter você aqui. Adriano, seja muito bem-vindo, Adriano. Dani Zambolim, Kelly, bem-vinda, Kelly. Pessoal que tá chegando agora, boa tarde, Adriano. Vou pedir uma gentileza para vocês. Se vocês podem, por favor, clicar no aviãozinho, convidar mais pessoas, para que o Instagram, assim o Instagram não me derruba aqui na live. Se você puder compartilhar, clica no aviãozinho, manda para as pessoas e clica no coraçãozinho para o Instagram entender que eu vou trazer conteúdo para vocês. Boa tarde, Dani. Tudo bom? Chefe Vinícius, tudo bem, Vini? Luciana, boa tarde. Bia, boa tarde. Luciana Dória, minha amiga querida. Dani Homer, boa tarde. Valdeci, Vanessa, Fabi, Líbia, Tassiane, boa tarde. Tassiane, a Tassiane tem uma filhinha, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Veja as fotos, uma mais linda que a outra, Tassi. Valdir, seja bem-vindo. Rosângela Camargo, Camila, Wendel Martins. Beijos, lindona. Lu, saudade de você, Lu. Bons tempos, nossa, hein, Lu? Rodrigo, boa tarde. Ana Rita, boa tarde, Aninha. Paula, seja bem-vinda. Live bombando hoje, hein? Ó que tudo, Mari. Paula Carvalho, seja bem-vinda. Pessoal, por gentileza, pro Instagram me deixar aqui, clica no aviãozinho, convida mais pessoas e clica no coraçãozinho. Ó quem chegou, Luiz Renato, boa tarde. Jaque Consultora, boa tarde. Gislaine, boa tarde. Mori, boa tarde. Giane, Marcos Duarte, boa tarde. Boa tarde. Os melhores anos da nossa vida, né, Lu? Nem me fale. Gislaine, boa tarde. Sandra, Jaque, boa tarde. Aline, Gustavo, que legal, bastante gente. Olha quem tá aí, minha queridíssima madrinha, Rosimeire Gomes de Abreu, que foi minha madrinha lá na Espanha, hein, Rô? Nunca mais, hein, Rô? Só pros fortes isso, hein? Só pros fortes. Foi em Santiago de Compostela. Isso mesmo. Minha madrinha na Catedral de Santiago de Compostela. Não foi? Que delícia. Gi, boa tarde. Olá, Rose. Precisamos marcar mais, né, Meire? Precisamos voltar lá em Santiago de Compostela para renovar os nossos votos, hein? Adriano, muito obrigada por você mandar para várias pessoas aqui no Instagram. Gratidão para você. Muito obrigada. Vamos lá, doutora Vanessa chegou agora, boa tarde, Van. Pessoal, Juliana Timóteo entrando também. O tema da nossa live, essa semana, eu vou fazer uma série de lives, para você que está chegando aqui pela primeira vez, para explicar o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Então, para quem não me conhece, a minha área de doutorado, a minha área de pesquisa foi estudar as inteligências. E uma das inteligências que eu estudei é a inteligência espiritual ou inteligência existencial defendida tanto por Howard Gardner e tantos outros autores. E com isso eu fui estudar, na verdade, o que acontecia no nosso cérebro e acabei me deparando com a neuroteologia. Então eu viajo muito em muitos locais, muitas empresas que me chamam para explicar o que acontece no nosso cérebro quando nós estamos em oração. E eu queria compartilhar com vocês essa semana, que é um tema extenso para a gente trabalhar. Então, todo dia aqui eu vou colocar um pedacinho do que eu trato nessa palestra com informações bastante relevantes e que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. O que Marco Duarte tá brigando já aqui? Não, deixa eu ver. Tá falando de mim. Adriane iniciou suas experiências com as caminhadas diárias. Ai, que dó, né, Marco? Eu iniciei, você entendeu? Você não tá entendendo. Eu fui pagar promessa no caminho de Santiago de Compostela, entendeu? Ele casa comigo, Marco, e quem paga fez aquele caminho inteiro de Santiago de Compostela fui eu. Aí chegou lá,
resolveu casar comigo. E aí a Meire, que tá aqui na live, foi a nossa madrinha lá em Santiago de Compostela, né? Gislaine, boa tarde. Precisa me fazer uma pergunta, Gi? Pode perguntar, Gi. Diga lá. O que é, Adriano? Adriano tá aqui falando, viu, Marco? Comigo, sem parar. Não, o padrinho. Como ia chamar o padrinho? Ah, então. Adriano tá aqui, ó. Sem parar falando comigo aqui. Sandra, boa tarde. Gi, pergunta o que você quiser. Pessoal, olha. O livro que eu tive como base para estudar muita coisa sobre essa disciplina neuroteologia, né? Como Deus pode mudar a sua mente, o que acontece no nosso cérebro, é esse livro aqui. Então, quero compartilhar com vocês, eu vou postar ele no Stories de novo, ontem eu coloquei, eu vou colocar ele hoje de novo. As pessoas falaram que estava com dificuldade de encontrá-lo na internet, é um livro muito legal. Eu sei que no Kindle tem, mas aí você tem que ter assinatura, né? Mas eu acho que vale a pena solicitar na Saraiva, colocar que vocês estão interessados, que assim que chegar, eles entram em contato com vocês avisando. É um livro tranquilo de se ler, eu li tantos outros livros, mas eu acho que esse livro aqui é um livro mais tranquilo, assim, para quem não trabalha com a pesquisa, sim, para quem tem uma leitura um pouco mais tranquila, mais leiga no assunto, tá? Bom, eu tô com o meu computador aqui e eu quero aproveitar para fazer um convite para você que tá chegando agora. Eu tenho um grupo no Telegram onde eu trato de neurociência nesse grupo. E todo o material que eu estou falando nessas lives que eu comecei ontem, eu estou gravando em aulas com os slides para disponibilizar gratuitamente nesse grupo. Então, se isso te interessa, a gente vai postar aqui, daqui a pouco a Fabiana, ela já posta para vocês o endereço do nosso grupo aqui na minha timeline. Vou pedir para Fabiana postar, você clica no link e você vai cair direto no grupo. Se você tiver qualquer dificuldade para entrar no grupo, basta com que você me mande um direct, eu te encaminho o link e te boto lá dentro do grupo na hora, tá bom? Fabiana. Bom, deixa eu ver, tem algumas perguntas? Não. Ó, a Miri falando que foi um prazer abençoar ainda mais a vida de vocês. Ah, minha madrinha linda, querida. A Lu falando que história linda. História, Lu, você não tem noção. Tive que fazer aquele caminho inteiro de Santiago lá. Você não tem ideia. A Ju perguntando. Érica, não consigo achar as lives no IGTV. Tô fazendo alguma coisa errada? Ju, você faz o seguinte. Você entra no meu perfil, lá onde tem a minha foto. No meu perfil tem todas as lives lá. Tá tudo lá postada. Entra no meu perfil, não lá no IGTV. Vai lá no meu perfil mesmo. Todas elas estão lá. Basta com que você clique, você vai acessar todas, tá? Beatriz Capucci. Oi, Beatriz. Se você tiver qualquer dificuldade, Ju, pode me falar. A Gi me perguntando aqui, vou responder a questão dela e já vou entrar na aula de hoje, que eu quero contar para vocês. Será que existe um neurônio específico para reconhecer a Jesus? O que vocês acham? Vou responder aqui a pergunta da Gi. Como lidar com a fé dentro de uma situação em que em menos de 10 meses se perde 2 bebês, os meus netos, onde familiares dizem, onde está Deus depois de 2 nocautes? Gi, eu costumo dizer assim, que independente das coisas que acontecem na nossa vida, Deus, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Se Deus curar, ele é Deus, e se Deus não curar, ele continua sendo Deus. Independente das coisas que acontecem na nossa vida, Gi, eu sei que é muito difícil, talvez, o que eu vá te falar aqui, talvez até você rebate e fale, você tá falando isso porque isso nunca aconteceu com você. Isso não, mas já aconteceu tantas outras coisas, não vou dizer que é piores nem melhores, porque depende do significado que a gente dá para cada coisa que acontece na nossa vida. Mas eu amo um versículo que diz assim, que todas as coisas, são todas, não são algumas, não são quando a gente é assaltado, não são quando a gente perde bebê, não são quando a mãe da gente morre, quando o pai morre, são todas as coisas. Diz assim esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E quero dizer mais uma coisa para você, Gi, para você fazer um post-it. Eu vivo colocando post-it aqui no meu computador. Um post-it, coloca lá no seu computador. Escreve para você ler todos os dias. Mesmo que as coisas, Gi, pareçam estar fora do seu controle,
elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Hoje, talvez você não consiga entender, mas talvez você vai entender isso daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No livro de Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó, diz assim, que Deus estava reunido com os anjos, e aí os anjos passaram para Deus, e Deus fala assim, e no meio dos anjos estava Satanás, no meio dos anjos, está lá no primeiro capítulo do livro de Jó. E aí diz que Deus, fala para Satanás, onde estavas? Ele fala, rondando a terra. Aí Deus fala para ele, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus? Aí Satanás vira para ele e fala, claro, um cara rico desse, com uma família boa, com filhos, tira tudo dele para você ver se ele não te amaldiçoa. E aí Deus fala para Satanás, vai lá e pode tirar tudo. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Até pro inimigo tocar na sua vida, Gi, ele pediu permissão para Deus. E sabe por que Deus permite? Porque Deus tem mais fé em nós do que nós neles. Nós nele. E Deus, ele conhece o nosso coração. Ele não vai fazer absolutamente nada que você não tenha condições de suportar. Nada. Nada, 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 nada. E tudo que acontece na nossa vida, eu costumo dizer que é aula. Tudo é aprendizado. E tudo serve para que a gente dê testemunho lá na frente sobre as coisas que ele está fazendo por você. Tá? Então, apenas ore. E não pergunte mais para Deus por quê. Pergunte para Deus para quê. O que é que ele quer te ensinar com tudo isso? Tá bom? Vamos lá? Pessoal, aula de hoje. Ontem eu falei algumas coisas para vocês sobre o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Hoje eu quero responder uma pergunta para vocês, Fazer uma pergunta e respondê-la. Primeiro de tudo, tô até com o meu computador aqui porque eu não quero perder nada, porque eu vou usar esses slides para colocar lá no Telegram. Existe um neurônio para reconhecer Deus? Será que existe um neurônio? Olha o que os pesquisadores falam para nós. No recente estudo publicado na revista Nature, pesquisadores demonstraram que um único neurônio, olha que coisa mais linda, do nosso cérebro, ele é ativado quando nós vimos qualquer tipo de rosto reconhecido. Inclusive, durante a pesquisa, eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das vezes os cérebros, eles são feitos as cirurgias quando as pessoas estão acordadas. Vocês já devem até visto na internet, acontecendo cirurgia no nosso sistema cerebral, que o paciente está tocando violão, acontece muito isso. E dentro de uma pesquisa que foi feita, inclusive com pacientes que sofriam de epilepsia, então tudo autorizado pelos pacientes, tá, gente? É tudo certinho e tal. Foi feita uma pesquisa onde foram pegos vários fotos, imagens, e foi dada para os pacientes para poder, dentro dessa pesquisa, identificar quais eram as áreas dos cérebros que ativavam quando nós víamos rosto de pessoas conhecidas. Então foi mostrado para eles fotos do Bill Clinton, foi mostrado para eles fotos dos Beatles, foi mostrado para eles fotos do cotidiano, mostrado para eles fotos de animais. Inclusive, eles descobriram que existe um nicho de neurônio, existem neurônios específicos que eles somente se manifestam quando a gente vê prédios. Olha que coisa mais linda que é o nosso sistema cerebral. Aí, olha a fala do cientista. Os cientistas, eles acabaram concluindo nessa pesquisa que existe um único neurônio que se ativa quando a imagem para a pessoa é familiar acerca de Deus. Eu não estou usando aqui, não estou entrando em doutrina religiosa, tá? Estou falando desse nosso relacionamento com algo maior. E olha que coisa mais linda ainda nessa pesquisa. Seria possível que algumas pessoas pudessem ter somente um neurônio ou um grupo específico de neurônio que pudessem, então, visualizar a Deus? Sem sombra de dúvida que sim. Existe um grupo de neurônios no seu sistema cerebral que são separados especificamente quando se trata de você visualizar a Deus. Quando a gente fala de visualizar,
é quando você tem essa intimidade de oração com Deus. Inclusive, tem algumas áreas do nosso cérebro que elas se ativam quando nós somos extremamente íntimos com Deus, que Deus passa a ser o que eu expliquei ontem, neurologicamente real. O que é uma pessoa, o que significa ser neurologicamente real? Essa pessoa que você está olhando do seu lado é uma pessoa neurologicamente real. Então, quando nós temos um relacionamento muito íntimo e intenso com Deus, ele se torna para nós realmente o que diz na Bíblia, que ele é o nosso amigo, aquele que nós podemos sentar e conversar com ele, trocar ideia com ele, porque ele se torna para nós neurologicamente real. E olha que incrível que tudo isso, gente, a grande maioria de tudo isso acontece numa área no nosso sistema cerebral chamado córtex cerebral, que é essa área da frente aqui, onde nós trabalhamos com a nossa racionalidade, tá? As pesquisas não são feitas em estado de catarse, essas pesquisas que eu tô te falando, em estado de loucura, que a pessoa precisou tomar alguma coisa. Não. E se você ler a Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas aos Romanos, tem um trecho de uma das cartas que ele escreve aos Romanos que ele diz assim: fazei um culto racional a Deus. Então, o culto, né? O que é esse culto? Estar na presença de Deus. Não significa necessariamente ir à missa ou ir ao culto, mas é você estar na presença de Deus. E o apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos. Faça isso racionalmente. Tanto que nós, seres humanos, somos o único animal, a única espécie de animais aqui na Terra capaz de reconhecer a Deus. Porque somos nem racionais, né? Temos momentos de racionalidade. E toda essa história que eu tô tratando para vocês aqui, sobre a fé, ela acontece no nosso racional. Agora, tem um X aí no meio do caminho. Tem uma questão, uma condição para que Deus se torne para você neurologicamente real. Olha que incrível isso. E para que tenha mais facilidade para que esses neurônios, eles se ativem no momento dessa oração. Quando é que isso acontece? Tem uma condição. Isso está associado à imagem que nós, enquanto crianças, foi nos apresentado acerca de Jesus, de Deus, tá? Deus, Jesus, quem você quiser usar, o nome que você quiser usar, Espírito Santo, Deus, como você queira usar. A forma como nos foi apresentado enquanto criança sobre Deus, fica mais fácil essa conexão. Não é à toa que no livro de Provérbios está escrito assim: ensina a criança no caminho que elas devem andar, que quando ficar velha, não se desviará dele. Está em Provérbios, no capítulo 22, do versículo 6. Então, a live de hoje é uma live curtinha para dizer para você, ensinar para você duas coisas, compartilhar com você duas coisas. Você tem um grupo de neurônios específicos para identificar Deus. E quando você tem essa intimidade com ele, realmente ele se torna neurologicamente real, a ponto de você conversar com ele como se ele fosse e ele é o teu amigo. E a lição de número 3, essa conexão ela é muito mais fácil de se acontecer quando Jesus, Deus, Cristo, como você queira chamar, foi apresentado para você na sua infância. Então você que tem filhos e que compactua de uma fé cristã, independente de você ir à igreja ou não ir na igreja, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele ficar velho, ele não vai se desviar, tá bom? Então hoje uma live mais curtinha, vou colocar para você esse material lá no grupo do Telegram. Agora à tarde eu vou gravar todas as aulas, que eu vou colocar muita coisa lá no Telegram para você. Se você não faz parte, como eu te falei, você pode, por favor, me chamar lá no direct que eu vou encaminhar para você o link. Vou responder algumas perguntas aqui. A Gi tá me falando: sou cristã, trabalho no Ministério da Criança e hoje está doendo demais. Enterrei minha neta ontem aos 42 anos. Gi, nós vamos orar por você, viu, Gi? Eu vou lembrar de você nas nossas orações, mas eu quero pedir já que o Espírito Santo ele conforte o seu coração, conforte você, conforte a sua família. E Deus, ele sabe de todas as coisas. Talvez o bebê, ele cumpriu a missão dele, né? Ele veio só para ficar em algumas horas aqui e ele voltar para Deus, né? Então, pensa dessa forma. Eu sei que é muito duro, muito triste, né? Muito doído. Nem sei dizer para você essa dor que você está sentindo, mas eu tenho absoluta certeza que Deus, ele vai amparar vocês sem sombra de dúvida.
A Gi falando, obrigado de coração, irei debater, seguir em frente. Continue, Gi, continue, viu? Continue, porque Deus tem um propósito nisso tudo, se pode ter certeza. Não cai, Gi, a palavra fala que não cai um fiozinho do nosso cabelo, se Deus não permitir. Um fiozinho do nosso cabelo, se Deus não permitir. E se Ele permitiu, é porque Ele tem uma obra, alguma coisa muito grande a ser tratada na sua vida. Você pode ter absoluta certeza disso tudo. Tá bom? Gente, um beijo enorme pra vocês. Não sei se alguém mais aqui colocou. Fabi acabou de colocar o link do Telegram pra vocês. Eu vou ter muito gosto de ter vocês lá com todo esse material gratuito e disponível pra você. Doutor Marcelo, meu querido advogado lindo, doutor Marcelo, queridíssimos da nossa vida, dizendo que missão para os familiares de ressignificação e compreensão. Isso mesmo, doutor Marcelo, vamos aí nos unir em oração para Gi, para que Deus console o coração dela e traga para ela todo entendimento, tá bom? Eu espero vocês amanhã, 5h45 da manhã, tem live de manhãzinha aqui para compartilhar com vocês. E na hora do almoço, esse tema, busca esse livro, Como Deus Pode Mudar Sua Mente, tá bom? Olha a Rita falando aqui, perdi gêmeos e 2 anos depois, no mesmo dia que perdi, nasceu a Paty, que foi a sua linda aluna. Ai, que linda, Rita. Você sabe que eu vi seu sobrenome? Eu falei, nossa, mas eu tive uma aluna com esse sobrenome. Você tá vendo como Deus, Ele faz tudo certinho nessa vida? Não cai uma folhinha se Deus não permitir. E às vezes a gente vai entender isso, como eu falei lá na frente, né? A gente não sabe quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Por isso que a gente tem que só fazer aquilo que está escrito na primeira carta que João, evangelista, escreve. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Simplesmente ame as pessoas. Tá bom? Beijo pra vocês. Amo vocês de coração. De paixão amo vocês. Espero vocês amanhã, 5h45 comigo aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Professora de qualidade, legal. Entendo.